Então a gente vai gravar essa primeira aula de eletrônica de potência, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Tudo certo? Beleza. Então é o seguinte, tá? Eu fiz uma apresentaçãozinha, tá? Mas a ideia, o conceito básico da do, do disciplina vai ser parecido à ideia com introdução à robótica, tá? As disciplinas que eu vou dar para vocês esse semestre vão ser introdução à robótica, eletrônica de potência e LB6. Uma aula de LB6, na verdade, tá? Acho que amanhã eu encontro vocês de novo. Por isso que eu coloquei o mesmo link, tá? Que aí não fica confuso, tá? E esse é o link que a gente vai trabalhar, tá? Vamos lá, então. Eletrônica de potência, tá? O que é? A ideia da eletrônica de potência é uma disciplina, né, que trabalha com conversores, tá? Na verdade, vocês têm dois tipos de energia DC e energia AC, tá? E existem os conversores, tá? Conversores de energia. Então vamos lá, conversor de energia. Você tem o retificador, opa, tem que pegar aqui. O retificador. Se vocês fizeram eletrônica, vocês viram o retificador, tá? Retificador, ele é a ponte de diodos, tá? A gente representa ele como uma entrada AC e saída DC, tá? Se vocês verem algum esquema elétrico com algo assim, certo? Entra AC, sai DC, é um retificador, tá? Existem mais retificadores do que o simples ponte de diodos, tá? Inclusive, vocês não devem ter visto, tá? Mas existe o retificador trifásico, tá? Então, a gente vai trabalhar com todo tipo. Então, esse aqui seria um retificador, tá? A gente vai começar a ver primeiro ele, né? Na verdade, antes disso, a gente vai ver as chaves, depois vai ver os retificadores, tá? Depois, a gente tem, voltando aqui, a gente vai ter um conversor direto de frequência, tá? Tem outros nomes, pode ser conversor AC-AC ou gradadores, tá? Esse daqui, ele vai transformar o sinal AC em outro AC, tá? Então, vou colocar conversor AC-AC, tá? Representação, algo assim. Geralmente, esse conversor, ele mexe na frequência, tá? E ele vai usar tiristores ou SCR, que a gente vai ver depois, tá? Que nada mais é que um diodo disparável, tá? Então, o que ele faz com a forma de onda? Só para deixar claro, tá? Ele vai transformar uma forma de onda DC, AC em AC. O que é uma forma de onda AC? Vamos pegar o simples, né, que a gente conhece, que é a senoidal, senoide, certo? Perdoe minhas pobres maneiras de desenhar, tá? Mas vamos lá. E aqui, ó, você tem o que é a saída do conversor AC. O que ele faz? Ele corta a forma de onda, tá? Então, isso aqui me dá um sinal AC. O que caracteriza o sinal AC? Ele tem no semiciclo ele tem um valor positivo e negativo e sem valor médio, tá? Sem valor médio aqui é a área de cima é igual à área de baixo, tá? Então, se você aplicar a fórmula da média, vai dar zero, tá? Só você pegar um multímetro. O multímetro, se você pegar a tensão média e medir na rede, não faça isso, mas se você pegasse e medisse, né, na rede, uma senoide, certo? Daria um valor médio de zero, tá? Então, só para deixar claro, tá? Bom, depois
a gente vai ter o fonte chaveada ou chopper, tá? Esse aqui eu vou dar uma ênfase um pouco maior, tá? E o que é um chopper? É exatamente o que é, fonte chaveada ou chopper, tá? Então, fonte chaveada. O que seria? Você vai entrar DC e sair DC. Esse é um dos mais utilizados, tá? Conversor, boost, book, tá? E a gente tem o que? DC para DC, única coisa que você mexe, tá? É na amplitude, certo? Ou seja, a entrada vai sair, se sair, por exemplo, 5 volts e sai 10 volts, é possível você fazer isso, tá? Aí, o que acontece? É uma fonte chaveada, tá? Aí você, mas eu conheço fonte chaveada, por exemplo, do computador, que entra a C. Na verdade, a do computador é uma conjunção de retificador com fonte chaveada ou chopper, tá? Mas a gente vai estudar separadamente, mas aí se a gente estudar os bloquinhos separadamente, juntar é fácil, tá? Então essa aqui é a fonte chaveada e por último o inversor, tá? E o inversor, o que ele faz? Ele pega um sinal ele pega um sinal DC e transforma em AC, tá? Então, o quadradinho dele é assim, tá? DC em AC, tá? Então, entra DC, sai AC, tá? O AC aqui, basta ele ter um valor periódico, certo? E no semiciclo positivo e no semiciclo negativo. Isso é sinal AC, tá? Então, vale como... Não precisa ser uma sinoide perfeita, tá? E DC, você sabe que DC, né? Os inversores que são vendidos, tá? Cai no mesmo problema da fonte chaveada, tá? O que a gente chama de inversor é só essa conversão, mas o que é vendido é um retificador mais o inversor, tá? A gente vai estudar os blocos separados, certo? Mas aí juntar, que eu disse, juntar é, você vai juntar e resolver os problemas que você quer, tá? Ah, você poderia colocar uma fonte chaveada antes do inversor? Poderia. Você modifica a tensão e no barramento, né? E modifica a, o fato de ser AC ou DC, tá? Então, é isso que a gente estuda aqui, tá? Basicamente, a conversão de energia elétrica, tá? De DC em AC, AC em DC, AC, AC, DC, DC, tá? É isso que a gente vai fazer, tá? Aplicações, tá? Acionamento de máquinas elétricas, tem um inversor aciona máquinas elétricas, tá? Aciona motor brushless também. Controladores industriais, coisas que controlam alguns atuadores industriais, né, que precisam de corrente maior, tá? A questão aqui que ele combina potência eletrônica e controle, tá? No caso, a gente vai ver mais potência eletrônica, tá? Controle, vocês vão estar vendo o controle, tá? Mas a ideia do controle é o seguinte, pensa numa fonte chaveada, tá? Uma fonte chaveada, você tem isso aqui, ó. Certo? Aí aqui você coloca sua bateria, certo? E aí você quer que a bateria é de 12 volts, você quer que seja de 5. O que você vai ter que fazer? Você atua aqui, tá, no chaveamento dos elementos nas chaves internas do conversor, tá? E como é que você aciona? Através do controlador, que pega uma amostra do sinal de entrada,
através desse. Você pega uma amostra da entrada e compara com o seu set point, o que você quer, certo? Por que que ele faz isso? Porque junto do, dessa, na saída desse conversor tem carga, tá? E a carga pode variar. Pense no computador, por exemplo. O computador, dependendo de como você usa ele, você liga o AutoCAD, por exemplo, ele vai consumir mais energia. Na hora que consome mais energia, ele puxa mais corrente. Quando puxa mais corrente, tende a cair a tensão. Aí o controle atua no chaveamento para manter a tensão sempre em 5 volts, independente da carga. Tá? Essa é a ideia. Como vocês estão aprendendo controle agora, não dá para puxar muito. Então vai ser mais na estrutura. Tá? E até porque não é um curso de eletrônica, é de controle de automação. Né? Então vou dar ênfase em controle de automação, mas vocês vão pelo menos tem que saber, certo, de como é que é um controlador, tá? Bom, aplicação da eletrônica de estado sólido para controle e conversão de energia elétrica. Essa frase aqui, eletrônica de estado sólido, tá? O que seria isso? Seria trabalhar com semicondutores, tá? O estado sólido vem do que era antes, tá? Antes do SCR, da chave, tinha relé. E o relé tinha peça móvel, tá? Então, o móvel tá meio que relacionado com líquido aqui, né? É uma coisa móvel. Quando migrou para chaves estáticas, chaves normais, aí o relé não caberia mais, né? Então eles criaram essa frase, Solid State Relay, né? Ou Solid State Electronics, né? Ou eletrônica de estado sólido, tá? Ela é uma aplicação é uma aplicação das chaves semicondutoras, tá? Condutores, tá? Baseia-se no chaveamento de semicondutores de potência, tá? Então a base dele é isso, tá? Bom, aqui algumas aplicações, eu vou passar rapidamente. Você tem fonte para equipamento eletrônico, essa fonte aqui ela é bem rústica, tá? Esse aqui já é uma coisa mais coerente, parece é uma fonte normal, né? Ela é uma fonte genérica, não é para nenhum equipamento, mas ela parece muito uma fonte de laptop, por exemplo, tá? Solda e corte, tá? Isso aqui importante, tá? A solda é feita com DC, tá? Não sei se vocês já viram funcionando uma solda. Você tem de um lado, certo? Você tem um aterramento que é um grampo, certo? Que você coloca na peça de metal. Então você tem a peça de metal aqui. Você prende um grampo. Esse grampo é negativo, certo? E você tem a solda que tem o eletrodo. O eletrodo é o que vai derreter, tá? E aqui você tem o positivo, tá? Na hora que você chega perto, forma o arco e derrete o eletrodo aqui, tá? Então essa é a ideia, tá? Forno a arco, tá? Tem neofusa, tá? Basicamente ele é um que você coloca o material, certo? Aqui. Aí ele forma um arco eletrovoltaico e atua no material para derreter, certo? Então, no caso do material não metálico, né? Ele é condutor, mas não é tão condutor assim, né? E ele tem que ser de certa forma não tão sólido ou tá em grãos, alguma coisa assim. Quem trabalha com isso aqui em São João é o Fusa, tá? Tá? Ela faz o que? Basicamente ela faz abrasivos, seria o pó da lixa, tá? E ela faz usando forno a arco, tá? Tem um processo lá que eles usam, tá? Dá muita poluição harmônica aqui, seria muita sujeira na rede, forno a arco. Galvanização eletrolítica, tá? Tem um processo de galvanização, também tem pintura eletrostática também que usa, tá? A ideia. Então ambos se baseiam
em cargas elétricas para atrair os produtos para o material. Então, por exemplo, no caso de pintura eletrolítica, você tem a peça de metal aqui, certo? Você carrega ela aqui negativamente e mergulha uma tinta que é carregada positivamente. Aí ela adere melhor a todos os cantinhos da peça de metal, tá? Tem que ser metal, tá? Eletrólise, todo mundo conhece a eletrólise da água, né? Eletrólise é a mais difícil, mas tem outros processos de eletrólise que basicamente é você separar o material, certo? Você coloca um polo positivo aqui e um polo negativo aqui, e aí tem o material aqui, o íon positivo vai para cá e para cá, opa, e o íon negativo vai para o positivo, tá? Então ele separa. Então, teoricamente, a eletrólise da água, você tem HOH, tá? Então, aqui eu tenho o positivo, né? Que tem uma lacuna só, o H tem 1, e aqui o negativo, tá? Aí esse vai para o polo negativo, esse vai para o polo positivo e separa hidrogênio e OH, tá? De eletrólise da água, tá? Então você vai liberando os gases lá, tá? HVDC, transmissão de energia em corrente contínua, tá? Você tem casos em que você tem uma alta tensão, uma tensão DC bem alta, tá? Aí você tem que usar isso. Um exemplo é o caso da Foz do Iguaçu, certo? A Itaipu, ela é binacional, certo? E não sei porque cargas d'água, o Paraguai, certo? Que é o nosso parceiro no Itaipu, faz energia, né? Ela gera energia a 50 Hz, tá? E isso causa problema, porque a gente compra energia deles, porque eles não usam tanto, só que a gente tem que transformar 50 Hz em 60 Hz. Para isso a gente tem que retificar e depois inverter, tá? Retificação é feita lá em Foz. A inversão, se não me engano, eles transmitem essa tensão até Campinas, se eu não me engano, tá? Tensão DC. Aí depois você muda para AC, tá? Essa é a ideia. Mas assim, tem caso, né? É high voltage DC isso aqui, quer dizer. Então não é só transmissão, mas é tudo que usa uma alta tensão DC, tá? Alta mesmo, tá? Mais de 1000 volts, sei lá, mais de 5000 volts, tá? Alta. Bom, controle de temperatura do ducha eletrônica é o mais simples, né? Fornos industriais, essas duas são aplicações de controladores AC e AC, certo? Você tem estabilizadores, tá? E chaves de transferência estática e chave estática, tá? São dois equipamentos. Você tem soft starter, tá? Tá meio caindo em desuso, mas só para casos de motores muito grandes. Mas ele tem uma carinha de inversor. Quem conhece inversor, né? Na escola não tem isso aqui, só tem inversor, tá? Tanto que a partida suave é mais para assim, depois eu vou explicar para vocês quando for a aula, mas ele faz quase a mesma função, só que o inversor faz a função do soft starter e mais, tá? Então ele faz muito mais. Forno de indução, tá? Se vocês verem vídeos na internet, eu vou ver se eu puxo algum. Tem gente que faz forno de indução. Qual que é a ideia do forno de indução? Você tem uma cuba aqui que você coloca o material de metal aqui, tem que ser metal, certo? Para induzir. Aí você coloca os piras aqui. Isso aqui são espiras, tá? De corrente. Aí você joga uma alta corrente e alta frequência aqui. Aí essa alta corrente e alta frequência vai gerar um campo magnético alternado aqui, que vai induzir uma corrente, tá? Na parede do material metálico, e essa corrente vai aquecer e vai derreter, tá? Então a ideia é para derreter metal, forno de indução, tá? Ele induz correntes no material metálico para derretê-lo, tá? Fontes de computador, fonte CC para equipamentos eletrônicos, tá? Amplificador de som,
tá? Esse aqui é de metal, esse metal além de tampar, ele tem efeito de dissipador, tá? Dissipador de potência, né? De dissipação térmica. Inversor de frequência, certo? Então são essas algumas algumas coisas que aplicações, né? Agora antes de eu continuar, vocês estão comigo ainda? Tem alguma coisa que vocês queriam falar? Pra gente começar a parte do como é que vai ser a matéria mesmo. Eu só dei uma introduçãozinha. Tá tranquilo? Beleza, tá? Vamos lá. Como é que vai ser, tá? Eu peguei os dias aqui, tá? Esse dia tá no dia de 28, tá? Tá tudo certo. Então aqui, esse dia aqui, tá? É hoje, introdução, tá? A introdução eu vou talvez postar alguns vídeos sim, quando der, tá? Aí você tem diodo, aí esse bloco aqui, ó, vai ser só de chaves, tá? Diodo, retificador, o controlador de series que eu tiro né? DIAC, TRIAC, JT. Talvez eu coloque um controlador put aqui. Transistor MOSFET GBT, tá? Aí depois tem a parte de retificadores. Retificadores podem ser não controlados ou controlados, tá? A diferença é que um usa diodo, outro é SR, tá? Controladores AC, aqui entra a parte de DIAC e TRIAC, tá? Mas você pode fazer com SR também. Você tem parte de fontes chaveadas que começa aqui, certo? E termina aqui, tá? Essa parte eu vou dar uma ênfase legal, tá? De projeto, tá? E aí vai ter fonte chaveada, como é que funciona e o projeto. Na verdade, o retificador, certo? Aqui o controlador AC. Aqui, daqui para cá, o DC. E aqui o inversor. Então, aqueles bloquinhos, a gente pega todos. AC, DC, AC, DC, e por último o DC, AC, tá? Então, basicamente isso. Como é que vai ser a atividade, tá? No caso, quando eu vou chegar lá no final, vai ter um projeto, tá? Esse projeto é um projeto de fonte chaveada. Vocês vão projetar uma para mim, tá? E provavelmente simular, tá? Eu quero os cálculos, todo o memorial de cálculo e a simulação também, tá? Ah, eu vou dar um peso de 30% da nota. O resto são atividades, tá? Eu vou ver se eu limito a 7 atividades, tá? Não mais que isso, tá? Basicamente isso. Então 70% da nota são atividades, 30% da nota é o projeto, tá? Que vai ser lá na parte depois do projeto de DC, tá? Como é que vai ser? Da mesma maneira que introdução à robótica, estudo dirigido, tá? Um encontro semanal para tirar dúvidas. Talvez eu vou tentar também, além de tirar dúvidas, talvez resolver algum exercício, certo? Ou mostrar alguma coisa no simulador para vocês, tá? Depois eu vou falar do simulador, tá? O encontro vai ser gravado, conteúdo semanal, tá? Slide, vídeos e sugestões de vídeos. Sugestões de vídeos vai incluir talvez alguma coisa relativa a conserto. Conserto do quê? Conserto no estabilizador. Nossa, eu acho que eu coloquei errado, tá? Conserto, nossa. Manutenção. Deu um branco no conserto aqui. Manutenção, tá? E alguma coisa referente ao que a gente está estudando, tá? Então, por exemplo, alguma
fonte aberta especial, um retificador especial, uma curiosidade. É um material complementar, tá? Essas sugestões de vídeo vai estar fora da lição. Eu vou colocar a falta vai ser através da lição, certo? Que vocês vão ter uma lição onde estão os vídeos, que eu quero que vocês assistam os vídeos, ou pelo menos saibam que existem vídeos, tá? E aí lá eu tenho relatório de quem acessou a lição, e vou saber quem acessou ou não acessou, e aí eu vou dar presença ou falta de acordo com isso, tá? Lógico que eu vou dar um tempinho pro pessoal acessar, mas, né? Atividades quase semanais, como eu disse, a gente tem 17 semanas, eu estou pensando em 7 atividades, mais o projeto, então não vai ser toda semana que eu vou dar atividades, tá? Eu vou juntar material e aí eu posto alguma atividade, tá? Que geralmente vão ser algum tipo de questionário, tá? Ou vou pedir algum tipo de simulação de alguma coisa, tá? A chave da disciplina do Moodle é EOP, é o nome da disciplina. Geralmente coloco o nome da disciplina. Introdução robótica eu não falei, mas é INR, tá? Vai ser INR. Então, como a maioria do povo que faz eletrônica de potência vai fazer introdução robótica, eu já estou falando aqui, tá? Mas eu devo passar um e-mail no Swap por causa do INR, que às vezes tem alguém que não faz junto, tá? Bibliografia. A principal seria essa. Tá? Essa aqui é um livro mais completo. Só que ele está na biblioteca. Mas a biblioteca virtual Person tem acesso no Swap, tem esse livro aqui que também é uma fonte para mim. Tá? Então vocês podem consultar. Tá? Eletrônica de potência do Ahmed. Tá? Bom, agora vamos lá. Eu vou mostrar o simulador para finalizar. Tá? Tem alguma dúvida? Às vezes eu falo rápido, tá, pessoal? Vocês têm que falar comigo. Tá? Então, eu vou explicando tal, mas está gravada a aula, tá? E aí eu vou mostrar. Ah, tá. É EOP, tá? EOP, tá? Eletrônica de potência, tá? EOP, isso, tá? É o seguinte agora, eu ia fazer um vídeo sobre como instalar. Não, acho que eu vou fazer um vídeo também. Eu vou fazer um vídeo como instalar o PSIM, mas eu vou falar aqui também, tá? Então tem duas fontes, tá? A ideia, tá? Vamos lá. É o seguinte, tá? O simulador, eu procurei esse simulador muito tempo. Na verdade, eu tinha ele muito tempo atrás. Aí eles fecharam ele, ou seja, eles colocaram 30 dias só. De repente eu vi que tinha uma versão de estudante, tá? Esse aqui chama PSIM, tá? Ele é próprio para eletrônica de potência, tá? Ele é muito bom, ele é muito simples de mexer. E, como é que chama? O Spice, tá? Então, eu gosto muito dele, tá? Ele tem limitações por ser livre, você pode colocar somente 34 componentes, certo? Que é o bastante para você colocar, eu estava fazendo as contas, né? Um retificador trifásico insere com um capacitor no barramento e insere com um inversor com todos os diodos e uma carga, tá? Então, e uma carga que pode ser motor também. Então, dá para você montar bastante coisa. Não é, não é o fim do mundo, é muito bacana esse aqui, tá? A vantagem dele é o seguinte, ele tem várias chaves já prontas, tá? Isso aqui é um diferencial, tá? O SCR, porque se você pegar o software de simulação que tem na escola, que é o Proteus,
Quando chega no SR do Proteus, ele é muito ruim. Ele dá muito pau. Ele dá muito pau numérico, tá? Ou seja, na simulação ele não consegue simular, trava. Então eu procurei um simulador livre que pudesse nos suprir, tá? Esse carinha aqui, ele vai nos salvar aqui, tá? Eu não sei se tem Triac aqui também, tá? Tem Triac, tem Diac, tá? Tem Zener, tem várias coisas que dá para fazer. E isso aqui também, ó. Isso daqui ele vai substituir, que eu não vou ficar perdendo tempo fazendo o circuito de acionamento, tá? Se eu ligar esse com esse, vai funcionar perfeitamente. Ele é um circuito de gatilho, tá? Ele já identifica o SR, já vê onde está o catodo, já gera uma tensão certa no lugar certo, tá? Então, isso aqui vai nos auxiliar bastante, tá? Eu não vou ficar mostrando muito, no decorrer do curso, vocês vão ver, tá? Além disso, você tem todas as cargas, tipos de cargas, tá? Transformadores, se precisar. A parte magnética a gente não vai precisar, tá? O amplificador operacional tem, relé tem, tá? Tem motores, então, o Squirrel Cage é motor de indução, tá? Então você tem motor de indução com neutro, tá? Motor de indução linear, tá? High frequency, tem vários tipos de motores, tá? Wound rotor, tá? Esse aqui não é Squirrel Cage, é gaiola de esquilo. Wound rotor quer dizer que você tem acesso ao rotor, tá? Brushless DC machine, tá? Tem aqui Permanent Magnet SM, né? Motor de imã permanente. Tem um motor brushless, tem motor síncrono, motor relutância variável, acho que é esse aqui. E tem motor DC lá em cima, tá? Então tem vários motores. Aí tem painel solar, bateria e ultracapacitor, tá? Então tem bastante coisa aqui que dá para vocês fazerem, tá? Isso aqui é uma coisa legal, tá? Então a gente vai usar ele. Como é que você faz para baixar, tá? Vamos lá. Vamos P5. Ó, aqui, ó. Esse aqui, Power Syntech Academia Educational Lessons. Tem que ser esse, tá? O outro é 30 dias grátis. Se eu não me engano, é 30 dias grátis. 30 dias grátis não vai dar nem começo do curso, tá? Esse aqui não. Esse aqui ele é para educacional, certo? Só que ele tem, ó, students. Ele tá falando que é 60 elementos, tá? Só que é pago. O free demo é o demo do student, tá? 34 elementos que você pode colocar e acho que 6.000 pontos, tá? E aí você pode baixar, tá? E onde você baixa? Aqui, ó, demo version, ó. É livre e tempo limitado. Você vem aqui e baixa. Na hora que você clicar aqui, demo version, ele vai aparecer um formulário, tá? Esse formulário aqui, tá? Ó, esse aqui, ó, tá? Esse aqui, você dá seu nome, fala da universidade, o e-mail da universidade, vocês devem ter, e coloca Brasil e coloca que você é estudante. Aí você coloca aqui os valores que você quer, o que você quer acionar aqui, qual é o seu interesse, tá? E download free demo. Aí você pega essa versão, tá? A gente vai trabalhar com ele, tá? Eu acho que fica interessante, tá? Eu vou fazer um teste. Eu estou entrando com o simulador. Na prática, eu não entraria com o simulador. A gente faria coisas no laboratório, tá? Só lembrando que essa disciplina ela é teórica. Eu que incluía laboratório para ficar legal, tá? Mas como não tem laboratório, a gente vai simular algumas coisas, tá? Bom,
E o que eu tinha para falar hoje para vocês é isso. Alguma pergunta? Tá tudo certo? Pode falar no microfone também, tá? É que vocês que sabem. Tá bom. Não, beleza, tá. Eu devo postar algum material ainda essa semana se o Moodle der certo, tá? Na prática, eu tenho uma outra disciplina que é eletrônica industrial, que é para o técnico, tá? Técnico integrado. Eu vou aproveitar muito material deles porque a matéria é praticamente a mesma. A única diferença é que vocês projetam, eles não. Então, eu vou pegar o material, vão ter mais material para fazer. E a diferença é que vocês vou exigir simulação, eles não, tá? Eu acho que é isso. Aí se alguém tiver uma dúvida, tudo bem. Se não, eu acho que eu vou dar encerrada a aula. Vou gravar, vou parar a gravação e tá? E a gente continua. A próxima semana a gente já começa com diodo, tá? Aí diodo de potência é um pouquinho diferente. A gente vai ensinar algumas coisas a mais, tá? Dentro dessa semana a gente vai ensinar umas coisas a mais legais, inclusive de dimensionamento de dissipador. Tá? Já vou começar com isso, tá? Que todas as chaves eletrônicas de potência geralmente precisam de dissipador, então a gente vai trabalhar com esse tipo de coisa, tá? Eu só por causa do atraso do muro, atividade não. Não, eu vou escolher a atividade, deve ter uma atividade juntando todas as chaves e aí depois eu vou separar as atividades por item, tá? Então vai demorar um pouquinho para ter atividade, tá? Mas vai ter vários vídeos, várias coisas, tá? Mas aí quando eu postar vai ser uma atividade um pouco maior, vai ter um questionário um pouco mais longo, tá? Ah, ou eu divido em questionário, só minha disciplina, só minha disciplina. Só uma disciplina. Vai ser só um projeto de fonte aviada. Por exemplo, eu vou falar para você, eu quero um conversor que você projete um conversor book, que é um conversor baixador, que entra 10 volts, sai 5 volts e eu quero uma frequência de chaveamento de 10 kHz, certo? E eu quero um valor máximo de oscilação na saída de é, 0,5%, certo? Então aí você vai projetar lá uma potência de entrada uma potência de saída de, sei lá, 30 watts. Aí você vai com todas essas informações, você vai projetar essa fonte chaveada para mim, tá? É essa a ideia aqui de trabalhar, parametrizar, inclusive colocar, achar os componentes na internet com os datasheets, tudo certinho, tá? Então é um projetinho um pouco mais demorado, tá? Tanto que na parte de fonte aviada eu não devo fazer nenhum questionário, vai ser o projeto, certo? O questionário eu guardo para os outros elementos, tá? Basicamente isso. Beleza. Então tudo certo? Então eu vou encerrar a aula agora, tá? Eu devo postar isso, tá? Ainda. Eu não sei porque teve pouca gente, ou porque teve pouca gente matriculada, ou não deu tempo do pessoal matricular. Tá meio perdido, mas eu espero que tenha mais gente aí, tá? Ah, entrou alguém. Entrou um.
João Marcos, tudo bom? Estava encerrando a aula. Mas assim, eu gravei, tá? Ah, e deve dar. Aí vocês veem depois, tá? Sem problema, tá? É o que eu disse, eu não sei. Deve ter alguma coisa que. Ou a pessoa achou que era feriado e pronto. Então, mas de qualquer maneira, eu vou gravar e vou postar, tá? Então essa apresentação aqui tá tranquila, tá? E devo postar algum material inicial com alguns conceitos para vocês, tá? Então é isso. Vamos encerrar a aula. Então, mas hoje é quarta, né? Ah, tá, não. Ah, entendi. Tá. Não, eu mudei um horário para sexta, que foi o sistema de controle, tá? Eu acho que eu coloquei para sexta. Mas esse aí não é de vocês, é lá do oitavo período, tá? Não é que eu mudei a disciplina. Eu coloquei que pra mim era melhor porque eu tô dando aula toda semana. Então eu dou aula toda semana, todo dia da semana, na 4 horas mais ou menos. Aí fica mais fácil pra mim dividir. Mas no papel tá a aula do controle tá terça-feira. Do controle de 3. Não sei se você tá fazendo, acho que você tá fazendo. Mas ah, não, então beleza. Bom, eu coloquei, mas assim, para mim eu acho que dá para todo mundo ver. Mudar no papel o dia, a hora dá, mas o dia, né, a gente pode negociar a hora, assim. Mas mudar no papel é meio complicado. Agora mudar a hora do encontro é que a gente não sabe como o aluno qual disciplina o aluno vai matricular, certo? Por isso que a gente grava também. Mas se algum aluno quiser fazer parte e não perder as aulas síncronas, que é mais para dúvida e alguns exercícios, aí é só dar o grito, a gente tenta conversar com a turma para mudar o horário, mas eu acho que aquele horário de manhã para mim era impraticável. Por isso que eu mudei. Beleza? Então tá certo. Então eu vou despedir de vocês, vou parar a gravação.